Hoje o assunto é um assunto muito bacana. A gente está vivendo esse momento de isolamento social, a gente está vivendo essa convivência mais compulsória da família o tempo inteiro. E a gente sabe que nem tudo é tão perfeito. E hoje a gente vai tratar a comunicação não violenta, falando um pouco mais da antroposofia, da neurociências também, lidando especificamente com o cuidado com os filhos. Como que a gente lida? Até porque a gente está com os filhos estudando dentro de casa, a gente está num processo de negociação de espaço, de equipamento, de tempo, de atenção, de tudo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E hoje eu tenho uma convidada ilustre, a Franciele. Fran, dá um oi para o pessoal aqui. Olá, pessoal. Ilustra por conta da Fê. Eu vou até confessar uma coisa para vocês já de largada. Falei, poxa, Fernanda, sacanagem, se me convida na sequência do Eduardo Carmelo. Como é que dá para ser ilustre depois do Eduardo Carmelo? Não, tamo junto, Fran. O Edu é um querido mesmo. Foi muito Queridíssimo. boa a live dele. Foi da semana passada. Aliás, quem não viu, foi a CNV Live 7. Já está no nosso YouTube. A gente falou sobre inovação não violenta, que é o tema do meu próximo livro, com Design Thinking. E eu, Edu Carmelo, foi o nosso convidado de 15 dias atrás. Porque agora a gente está fazendo de 15 em 15 dias, porque tem muita. A gente achou que estava muita live, a gente vamos fazer menos tempo, de 15 em 15 dias, até porque a gente está com a agenda mais corrida, né, Fran? Agora a coisa está mais apertada. Então, gente, aproveitem e realmente deem uma passadinha lá no canal da Flyflow, porque tá incrível a live com o Eduardo Carmelo. Conceito novo, né? Inovação não violenta, a Fernanda e ele batem um papo super gostoso. Então, fica muito fácil de entender e Design Thinking tá super em alta, né? A gente já faz um trabalho e já conhece há um bom tempo. Tem gente aí na live que já trabalha com isso também, sabe o quanto é efetivo. Então, passem por lá. Passa lá no canal. Deixa eu apresentar a Fran. Primeiro, eu conheci a Fran no lançamento do meu livro, né, Fran? A gente tem uma amiga em comum. Quando eu lancei o Efeito Melão, ela foi, eu conheci ela lá, uma amiga nossa queridíssima, Ângela, nos apresentou, e foi uma conexão muito imediata, né, Fran? A gente fez umas reuniões que a gente viu muita sintonia e a gente fez uma grande parceria. A Franciele é psicóloga, além de ser mãe também, ela é psicóloga, ela tem formação em coaching. Vou falar um pouquinho aqui dela, tá? Ela tem uma formação em coaching, tem uma carreira de 15 anos em grandes empresas como consultora, ela tem uma bagagem muito boa e ela vai trazer esse olhar de desenvolvimento de pessoas, esse olhar de como psicóloga, para a gente somar junto com a comunicação não violenta, com a antroposofia, que ela também conhece, para a gente entender um pouquinho mais dessa relação de pais e filhos, além de ser mãe, né, de 2 filhos. Eu acho que você quer falar um pouquinho de você, Fran? Acho que é isso mesmo, Fê. E eu sou gaúcha, gremista de coração, e já estou em São Paulo há bastante tempo, né? Então, eu amo essa vida em família, mas o trabalho é uma parte muito fundamental para mim também. Então, eu tenho certeza que tem muita gente aí na live que vai se identificar com a gente, né? E a ideia aqui é ter um bate-papo mesmo de pessoa para pessoa, tá? Por mais que a gente tenha bastante técnica, né, Fê? Bastante conhecimento, a gente vai se colocar nessa live muito como mães também, não só como especialistas. Exatamente. Aliás, começando, né, falar do assunto, acho que assim, eu tenho ouvido muito essa questão, Fran, que as pessoas estão dizendo o quanto que é difícil, assim, a gente sabe que, primeiro ponto, isolamento não é um processo fácil, nós somos seres sociais, a gente precisa do contato, mas de alguma forma a gente está aqui trabalhando, a gente tem essas ferramentas a nosso favor. E as crianças, elas estão sofrendo com esse processo. Então, a gente sabe que elas sentem falta do convívio com os amigos, eles sentem falta de brincar, de sair, de ir num parque. E eles estão, muita gente, eu acredito que eu também tenho essa realidade, vivem em espaços menores, porque os apartamentos hoje são menores, né? Então, a gente não tem como antigamente aquelas casas mais espaçosas. Algumas pessoas, claro, têm essa
esta realidade. Mas eu pensando Exato. nas pessoas que não têm, a gente está nessa realidade de apartamentos, né, menores e que não tem tanto espaço. Então, um dos grandes problemas que aparecem com as crianças nesse convívio é que elas começam e têm que estudar em casa, e a gente está também negociando espaço, tempo, atenção. Então, eu tenho ouvido de muita gente essas questões de como que a gente lida com isso, os nervos ficam mais à flor da pele, as crianças ficam um pouco mais birrentas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Fran, para o pessoal dessa questão do isolamento, o quanto que isso afeta Tá, as crianças e os adolescentes. perfeito. Fê, realmente é um momento muito diferente para todos nós, né? Eu queria lembrar, e aí eu vou até pedir permissão para partir, primeiro, de nós mesmos, né? De como nós também estamos sendo impactados por esse isolamento, porque essas crianças, esses adolescentes estão aqui convivendo com esses pais, que também estão num momento diferente, né? Então, eu queria trazer um contexto biológico para a gente começar essa conversa, que esse organismo que está aqui, né, é o mesmo da pré-história, né? A sociedade mudou muito. Então, como é que era a vida lá na pré-história? Qual que eram as preocupações de um pai de família, de uma mãe de família? Trazer comida para casa, manter os filhos em segurança, e tinha uma rotina que era a mesma a vida inteira. Aí, aos poucos, foi se vivendo mais em comunidade, cada um aprendia um ofício, né? Era aquele ofício o resto da vida. Então, existia sempre muito uma rotina. E o corpo biológico ainda é o mesmo, esse é o mesmo cérebro, né? Então, o que o cérebro faz? Ele é um sistema preparado para fazer a nossa segurança e a nossa sobrevivência. Então, tudo que o cérebro faz é para a nossa sobrevivência. Então, ele automatiza tudo que pode para gastar menos energia para a gente sobreviver. Então, respirar já é algo automático, caminhar é automático, comer é automático, né? E os pensamentos também, muitas vezes, já são automáticos, porque o que dá certo ele já guarda lá numa conexão para ficar automático, para ficar fluido e ele economizar energia, tá? E o cérebro também mapeia risco de 5 em 5 segundos, gente. Você imagina, lá na pré-história, que a gente estava falando, aquela outra vida, né? Ou na Idade Antiga, quais eram os riscos, né? Quantas vezes a gente era tomado por um risco real, um risco grande? Pouquíssimas vezes, né? E hoje, e aí é que eu quero entrar para a gente falar do nosso contexto. Gente, hoje a gente recebe sinais de risco para esse cérebro o tempo inteiro, né? Então, o que o cérebro está entendendo desse momento de diferença, de pandemia? Ele está entendendo tudo como risco, gente, porque o que a gente está acostumado? A gente está acostumado a ter aquela rotina, por mais que a sua rotina fosse trânsito, fosse correria de reunião, fosse pegar transporte público, para quem mora no sul, para pegar frio, né, na rua no inverno, para quem mora no Nordeste, pegar calor, era uma rotina, era o que o seu cérebro estava acostumado, então para ele está tudo bem. No momento que você muda tudo isso, ele entende como um risco, como uma ameaça à sua vida, é o leão de antigamente, né? Até É tem uma uma tempestade. E a gente está tomado agora de um monte de risco, de incerteza. É assim que o nosso corpo está entendendo, né? Então, isso tanto para as crianças quanto para os adolescentes, mas principalmente para nós, né? Acho que é bom a gente começar a conversa entendendo que a gente também parte de um momento, né, de uma situação biológica em que o nosso corpo está mandando um monte de hormônio, um monte de sinal elétrico dizendo: você está em perigo. E até legal isso que você está falando, Fran, porque existe no nosso cérebro existe um viés da negatividade e que vem daí, né, dos primórdios, porque antigamente, claro, né, como você disse, eu precisava trazer comida para casa, eu precisava estar alerta aos perigos, né, o ser humano precisava estar alerta aos perigos. Então, esse viés da negatividade, de ver o negativo em tudo, é o que fazia sobreviver perante a selva. Só que esse viés na negatividade, ele permanece, né? Apesar da gente não viver na selva, às vezes, né?
Até vive, né? Em outro, metaforicamente, às vezes sim. Mas a gente tem esse viés. É legal lembrar disso. Por que é o viés da negatividade para vocês saberem, tá? Então, assim, eu tive um dia maravilhoso, tudo deu certo, tudo lindo, maravilhoso. O dia estava com sol, com flores, a gente saiu para passear, foi num restaurante maravilhoso, estava tudo perfeito, até você ver um pelinho na sua comida. Pronto, estragou o seu dia. Né? Então, por quê? Porque o teu cérebro ele vai focar no que deu errado. Até tem uma brincadeira que assim, o que é mais forte? Você ganhar 10 mil reais ou perder 10 mil reais? Você vai botar mais foco no que você perdeu, não no que você ganha. Então, esse é o viés da negatividade. E o que a Franciele está falando tem muito a ver com isso. Então, esse isolamento potencializa esse viés, a gente vê tudo que está negativo, tudo que não está dando certo, inclusive com relação aos nossos filhos, ao estudo, à forma que a escola está fazendo, porque às vezes a gente está reclamando, ai, não está dando certo, não está funcionando, porque a gente está enxergando os pontinhos que não deram certo, das adaptações naturais. Faz Exato. sentido, Fran? Super sentido, Fê, porque é isso, porque toda vez que ele não sabe que é uma novidade, por mais que seja uma novidade boa, às vezes também, mas tudo que é novo, que é diferente e que ele não tem controle, a reação é a reação de estresse. É uma reação de, poxa, isso aqui pode ser que te coloque em risco, eu vou cuidar de você não se envolver nisso, porque isso é ruim, porque isso, você, né, vai dar ruim, né, como dizem meus filhos, vai dar ruim, né? Então é esse. E aí a gente está no momento que é de incerteza, a gente não tem controle mesmo, né, gente? Ah, é quarentena, agora já virou 100, 120, e a gente já sabe que vai provavelmente até o final do ano, né? Mas Exato. O fato de não saber quando é que as coisas vão retomar o comércio, voltar para o escritório, etc., isso para a gente já traz uma ansiedade imensa. Mudar a rotina também, mudar as relações de trabalho, fazer as reuniões online, né? Como você falou, nosso cérebro é social, né? Então, quando a gente está nas relações ao vivo, o cérebro, o nosso corpo todo, né, não está prestando atenção só no que nós estamos falando, ele está captando várias outras informações do ambiente. Um movimento que uma pessoa faz, um sim ou um não com a cabeça, um olhar, né, respirar mais fundo, a energia. Então, o corpo ele consegue ter o feedback de como as coisas estão indo para ele, inclusive, se readaptar e achar uma solução melhor para aquela realidade. Então, é super desconfortável para a gente, por mais que a gente tenha entre aspas, se adaptado, né, à reunião online, o nosso corpo está aqui ansioso, né? Porque a gente não está acostumado, porque ainda faltam informações para esse cérebro social saber se ele está fazendo a coisa certa ou se ele está fazendo a coisa errada. Exatamente. Então, isso deixa a gente... Por que a gente está trazendo tudo isso para vocês, né, gente? Porque para a gente entender que antes de começar a falar das crianças, dos adolescentes, a Fê vai trazer para a gente aí vou ter que te pedir, Fê, para depois contextualizar para a gente sobre a antroposofia. Eu vou colocar entender agora. Um pouco mais sobre como é a criança e a adolescente, eu quero que vocês já façam esse olhar pensando, poxa, eu estou lidando com essas crianças, esses adolescentes, totalmente estressado, totalmente cansado, exausto. E mesmo que a gente esteja numa vibe um pouco mais positiva, né? Mesmo que você já tenha se adaptado um pouco mais, a gente tem que entender que é uma condição natural, que todo o contexto de incerteza e de mudança está biologicamente trazendo para a gente uma ansiedade diária. A gente não está na nossa situação física normal, a gente está em alerta. A gente está como a gente estivesse esperando um problema o tempo todo, e isso é natural, até que a gente, de fato, estabeleça uma nova rotina, um novo hábito sobre tudo isso. Até porque, dentro da comunicação não violenta, a gente fala que uma das maiores violências que a gente pode cometer com a gente mesmo é esse processo de culpa, de vergonha. E eu vejo muitos pais se sentindo culpados, porque, claro, né, é uma situação difícil, a gente precisa se dividir, eu estou aqui trabalhando, eu tenho que dar atenção para os filhos que estão aqui full time, eu preciso estar na tarefa, né, porque dependendo da idade, você precisa estar ali do lado.
e às vezes não consegue. E aí vem uma culpa. Né? Eu até vi, Fran, uma mãe portuguesa, que fez um manifesto dizendo isso, que ela estava assim, ela chegou no auge do estresse, e aí ela fez um manifesto dizendo assim, eu não aguentei, eu abri mão de ser a mãe perfeita, porque eu percebi que eu não ia conseguir dentro desse processo. E eu acho que é importante a gente trazer essas informações, a gente vai trazer inclusive informações de base da psicologia, da neurociências, da antroposofia, para vocês entenderem, da própria comunicação não violenta, para vocês entenderem que, ok, vocês não precisamos ser perfeitos. Agora, também o processo não precisa ser perfeito, né? Então, o que a Franciele estava falando, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim, Fê. Sim. O que é aqui, dentro da antroposofia, a gente entende que tem os setênios. O que são os setênios? Claro que a gente vai falar, não tenho os tempos para explicar como merece esse conceito, mas a gente vai dizer o conceito mais geral. Né? De 7 anos, a gente passa por fases na nossa vida, e que essas fases, claro que cada pessoa tem o seu momento, nem todo mundo segue isso tão à risca, mas são fases que, em linhas gerais, todo mundo passa. E que é importante a gente entender as fases que os nossos filhos estão, porque às vezes a gente está cobrando tanto da gente e dos filhos e não precisa tanto. Vou dar um exemplo, tá? Eu ouço muito, eu tenho um filho de 7 anos, tenho uma filha de 12. É claro que a de 12 está tocando o barco sozinha, ótimo, tá ótimo as aulas online. Aliás, eu estou achando sensacionais as aulas online. O de 7, a gente precisa de um apoio maior. Ele assiste a aula, mas depois a gente tem que repassar com ele. Porque é outra fase. Mas vem uma preocupação, vamos pensar no de 7, vem aquela preocupação, poxa, não está tendo aula do jeito que deveria, porque a cidade não assimila, porque não vai conseguir alfabetizar da forma correta, e aí vem uma pressão, às vezes até para a escola, para a gente como os pais, para a própria criança. Então fica um nível, já há um nível de estresse alto e aumenta o nível de estresse das relações, tanto com os filhos, com a escola, com tudo. E se a gente for ver, do 0 aos 7 anos, é a fase que a criança está construindo a personalidade dela. É a fase que ela está, é o nascer físico dela. Nesta fase, ela está enxergando o mundo como um mundo bom. Ela está vendo um ninho dela, os pais. Então, se a gente tirar esse viés da negatividade que a gente comentou e pensar num lado mais positivo, esse isolamento traz um momento muito próximo com os pais que no dia a dia não teria. Então, tem um outro lado muito bom, né, para a gente enxergar, ressignificar um pouquinho. E talvez ele não esteja com aproveitamento 100%, mas não tem problema, porque ele, nessa idade ele consegue pegar no outro ano e resgatar um pouco. Né? E eu, por exemplo, a escola dos meus filhos já falaram isso, eu conversei com a coordenadora, eles falaram isso, estão se preocupando do ano que vem, ter o cuidado de fazer resgates de coisas desse ano, porque eles sabem que vão assimilar um pouco menos nessa idade. Então, eu acho que aí quando a gente começa a ver esse processo, a gente começa a tirar um pouco este peso, que a gente vê que é um estresse que está acontecendo em muitas famílias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Fran, até no seu olhar de psicóloga. Tá certo. Não, realmente, eu acho que para as crianças está mais fácil do que para a gente, tá, Fê? Lógico que existem as diferenças individuais. A aprendizagem é sempre um desafio. E aqui eu não sou psicopedagoga, mas conheço diversas, e realmente as escolas estão se desdobrando para trazer as melhores estratégias, né, para que de fato as crianças consigam acompanhar o currículo escolar, já que nesse ano realmente já se viu que o currículo vai ser diferente, né? E o que eu queria destacar aqui, Fê, é realmente sobre essa oportunidade que a gente teve de aproximação, né, com os filhos, nessa fase de formação, enfim, mas o quanto a gente percebe que talvez a gente estava no piloto automático, naquela vida corrida, vai para a escola, final de semana, tem festa, tem passeio, tem não sei o quê, e que às vezes a gente não parava para prestar atenção. Como é que eu converso com esses filhos? Quais são as necessidades deles? Será que eles também me conhecem, né?
E isso é muito bacana, essa oportunidade, mas ela é estressante. E eu vou te falar aí como mãe, é muito estressante, porque a gente começa a perceber que às vezes a gente não sabe como fazer algumas coisas, né? Eu tenho um filho de 14, uma filha de 10. Com o meu filho de 14, obviamente, eu não passei por um período de pandemia, com a de 10, e ela é bem criança ainda, assim, aquela coisa bem infantil, bem gostosa. Está sendo uma reconstrução, né? E é muito difícil, porque assim, ela tem necessidade de brincar, e precisa brincar, né? Então, assim, eu até liberei mais tablet, mais celular, para falar com os amiguinhos online, porque ela precisa do convívio. A criança precisa brincar na fase até dos 7 aos 10, né, 12. Eles precisam brincar. E aí, como é que vai brincar se não tem um amiguinho? Então, um pouquinho a gente libera a brincadeira online, mais do que talvez a gente liberasse numa rotina normal. Sim, gente, porque Sim. É outro jeito de fazer. E, por outro lado, também, a gente fica sempre aquela dúvida, poxa, estou aqui trabalhando, será que eu tinha que estar brincando com a minha filha? Gente, ok, brincar um pouco, né? Entrar numa brincadeira, numa fantasia ou outra. Semana passada a gente brincou de enigma, que é tipo um caça-tesouro. Eu fiz para ela, ela fez para mim. A gente joga algum jogo, monta algum quebra-cabeça de vez em quando. Mas nós temos também que ter a clareza que nós temos um papel como pais. Nós somos educadores. Então, não vamos confundir com substituir os amigos no tempo de pandemia, gente. Não é isso. Exatamente. Então, não é porque meu filho está sem esse lado social, essa convivência que é importante com os amigos, até para formar personalidade e tal, e ele não está tendo, e que eu vou tomar esse lugar do amigo, eu não sou a amiguinha, né? Então, é delicado, né, essa jogada, esse entendimento, né, de qual o nosso Você falou, a papel. sua filha está com 10 anos, né? Agora meu filho com 7, a minha com 12, inclusive o seu com 14, já entra nesta outra fase. Porque, por exemplo, essa primeira fase, que é essa fase infantil do 0 ao 7, esse convivência com os amiguinhos é importante, mas eles não sentem tanta falta porque eles têm muita referência do pai e da mãe. Então, talvez quem tem filhos de 0 a 7 não sentem tanto isso. Eu sei o que você está falando, porque a minha com 12, às vezes ela entra nos calls dela ali e fica horas. E aí a gente estava falando até ontem, né, pessoal, que a gente estava falando, vamos mostrar a nossa vulnerabilidade, porque assim, a gente está falando de mãe para mãe, de pais para pais, mostrando vulnerabilidade mesmo. Às vezes minha filha fica horas, ela fica de manhã na aula, ela faz as tarefas, daqui a pouco a gente se tranca no quarto e horas. E se você deixar, ela vai até meia-noite. Então, isso estressa, porque você fala, meu Deus, sai daí, sai do computador, sai do celular. Porque como mãe, como o meu marido, como pai, fala assim, caramba, eu não quero que minha filha fique o dia inteiro no aparelho eletrônico. Só que, na verdade, é justamente isso que a Franciele está dizendo, porque dos 7 aos 14, é a fase que você começa a ter a referência à escola, né? O exemplo, a referência à escola, você começa a ter a referência de amigos. E isso tem um peso muito maior nessa idade, por exemplo, do que os menores. Né? Então, ainda o meu que está entrando nessa fase, ele não sente tanto, ele sente, mas só da gente colocar, às vezes, 15 minutos antes da aula e ele fica ali conversando com os amigos, ele tá bom. Ela não, ela sente uma necessidade de ficar horas e horas e horas. Porque esta é uma fase que eles começam a buscar a referência dos amigos, eles precisam ter essa convivência, eles querem criar esse mundo da fantasia, por isso que eles criam essa coisa de fãs, né? Então ela, por exemplo, é fã do Now United, ela criou uma fantasia de que os vídeos que ela posta dançando, eles vão ver porque ela marca, então ela já pôs que ela já criou uma fantasia na cabeça dela que eles vão ver e que isso vai fazer ela ficar famosa e que ela vai dançar no United, porque é o mundo dessa idade, né? E aí é importante aqui um ponto, porque a gente claro, por outro lado, você tem os limites que você precisa colocar, porque como que assim a pessoa vai ficar o dia inteiro, a criança vai ficar o dia inteiro ali no celular ou no computador? E aí tem um ponto limiar aqui que a gente quer trazer para vocês, que tem
ao mesmo tempo que eu não posso deixar o dia inteiro, porque isso vai fazer mal para ela também, porque, claro, ela vai se viciar nesse processo. Quando a gente impõe de uma forma, faz de uma forma muito impositiva, não, sai daí, você não vai ficar mais, vou te proibir e tal, como eu tenho ouvido algumas pessoas fazendo, pode criar um outro processo, né? Que é o que a gente chama de desamparo afetivo. Quer falar um pouquinho? Eu acho que podia tirar essa tela, Fê, por favor. Pode tirar, tá bom. Pode. Eu vou tirar aqui. E eu acho que a gente pode explicar um pouquinho mais para o pessoal o que é esse desamparo afetivo. Fran, se você quiser falar, depois eu falo um pouquinho também. Acho que pode falar, Fê, que daí depois eu Tá já, bom. eu já emendo aqui com uma outra questão, e eu já estou vendo algumas questões aqui do Eu pessoal, vi, o e aí pessoal eu tá já quero, mandando. aí assim que você terminar, eu já respondo um pouquinho aqui o comentário do Almir, tá? Tá ótimo. Gente, o que é o desamparo afetivo? Na verdade, assim, se a criança, ela, por exemplo, para ela, vamos falar como na linguagem da comunicação não violenta, para ela existe, ela tem uma necessidade, como a gente mostrou para vocês, de ter esse contato com os amigos. Então, para ela é importante. Só que ela não tem um limite. Né? Então, o sentimento dela, a emoção dela é que estão me podando, estão me tirando algo que é uma necessidade muito grande para mim. Dentro do sistema de crenças da criança, não que isso seja uma realidade, mas para aquela criança, aquele pré-adolescente, é como assim, estão tirando de mim a única coisa que eu tenho agora, que é o contato virtual. O desamparo afetivo é assim, se eu passei por uma situação em que eu me senti mal, né, desamparada afetivamente, dizendo, mas eu não tive como agir sobre aquilo. Então, se o pai e a mãe for de uma maneira muito impositiva, for muito duro, então, por mais que a criança fale, negocie, fale, poxa, eu estou negociando, eu queria usar, sei lá, de tanta tal hora, e vai, não, você não vai usar e pronto. Né, vamos uma coisa mais radical. A criança ela sente que ela não teve ação, ela não pode fazer nada em relação àquilo. O que na neurociências a gente fala, dentro da psicologia, a gente fala do desamparo afetivo, é que provavelmente essa criança, quando crescer, ela começa a enxergar situações em que ela tem uma situação afetiva que não atende às necessidades dela, em vez dela ter ação para mudar a realidade, ela começa a ficar numa paralisia. Porque ela aprende, ela fica condicionada no cérebro dela de que ela não tem ação sobre esse tipo de coisas. Então, todas as vezes que ela sentir essa emoção de desamparo afetivo, ela entra numa paralisia. E aí o que a gente fala dentro da psicologia é que isso pode ser perigoso, porque no mundo, várias situações que a gente vive, a gente pode mudar a realidade que a gente vive com ações, com atitudes. E muitas vezes a gente enfrenta como adulto e fala, poxa, por que eu não fiz nada sobre aquilo? Ou por que aquela pessoa não fez nada, mesmo todo mundo vendo que ela poderia fazer algo para sair daquele movimento de sofrimento e de dor? Porque muitas vezes ela teve uma situação em que ela se viu nesse desamparo afetivo e ela não podia fazer nada, e aí ela condicionou o cérebro dela a se paralisar perante essas situações. Então, isso é um ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque é mostrar, quando eu quero pôr limite para aquele pré-adolescente, por exemplo, eu preciso mostrar que ele tem ação com relação àquilo. A gente pode negociar, a gente pode, ele tem algo a fazer que melhore emocionalmente o que ela está vivendo e que atenda de alguma forma as necessidades dessa criança, desse pré-adolescente. E, ao mesmo tempo, ele entende que existem algumas limitações, porque eu não posso tudo no mundo, né? Eu preciso também pensar no bem coletivo, no quanto que as minhas ações interferem no outro, mas não que eu não tenha como agir sobre. Então, esse limiar é muito difícil, e isso é uma das coisas que a gente ensina quando a gente trata desse tema dos diálogos essenciais. Vou passar a E palavra aí para a vai Fran. entrando na questão da CNV, né, Fê? Que você falou, poxa, então, dependendo da forma que eu agir, impacta muito, inclusive, né, em como o meu filho, minha filha vai lidar com as questões dele no futuro. Sim, realmente, nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas e aí, como é que eu faço com isso, então? Né? Que tipo de diálogo eu tenho que ter para que, de fato, as coisas caminhem bem para eles e para mim, né?
E aí é isso que a gente traz como contribuição aí, que são os diálogos essenciais, os diálogos baseados na comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta é uma abordagem, né, para tratar conversas, negociações, conflitos, já é bastante antiga, né, da década de 60, a Fernanda é uma super especialista nisso, eu não, mas conheço razoavelmente, e a comunicação não violenta, ela se baseia em alguns pilares. Então, só para a gente sendo muito simplista, o primeiro, a observação, né? Qual é o sentimento, a necessidade e um pedido, né? Então, quando surge uma questão aí em família, eu até vou usar um exemplo que aconteceu comigo, né? Que por mais que não seja, né, perfeita a explicação aí teórica, que acho que não é o nosso objetivo aqui, mas eu, nessa mudança toda, eu tinha antes uma funcionária que vinha aqui todos os dias. A partir do início da pandemia, é óbvio que nós pedimos que ela ficasse em casa, porque para a proteção dela e para a nossa. E eu tive que começar a cozinhar. E eu tenho certeza que tem pessoas que eu conheço na live que já devem estar rindo. Porque definitivamente é um desafio para mim, né? Nem cozinhar feijão eu sabia. E aí começou nessa fase, né, de pandemia, em que eu tinha que ser um pouco professora, um pouco mãe, um pouco esposa, um pouco, né, um pouco empresária, um pouco cozinheira, faxineira, tudo ao mesmo tempo. E aí, nisso, eu só queria puxar um gancho aí com o que o Almir falou. O Almir falou o seguinte, gente, será que antes nós estávamos mesmo sabendo em que direção a gente estava? Será que a gente estava sendo protagonista das nossas vidas, sabendo o que a gente estava fazendo? Ou a gente estava seguindo o fluxo? Ou a gente estava no efeito manada? E é muito comum, sim, que a gente siga o efeito manada, pela nossa própria proteção. É aquilo que a gente falou antes, o nosso cérebro vai, se está dando certo, e se a sociedade me coloca num ritmo, mas está dando certo, estou sobrevivendo, a gente segue sim o fluxo, né? E o que aconteceu no início da pandemia? Mudou o lugar, mudaram as condições, eu estava mais estressada, mas eu continuava assim no efeito manada. Eu continuava querendo dar conta de tudo, eu continuava querendo dar conta, fazer e tal, mas mudou a minha realidade, né? Sim. E aí começa eu lá todo dia cozinhando, e aí o que era? Um estresse toda a refeição. Marido reclama, filho reclama, filha reclama, todo dia uma reclamação. As refeições passaram a ser, cada vez para mim era um inferno. Só de pensar eu já começava a ter palpitação. Juro, gente, assim, tava me criando um estado de ansiedade. Aí, chegou numa determinada refeição, aí só que o que aconteceu, gente? Aí veio o primeiro pilar, observação. Eu olhei e falei, peraí, gente, é uma refeição em família, na minha casa, no ambiente onde eu devia mais me sentir segura e acolhida. O que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? Então, esse é o primeiro momento, para e observa, né? Parei, observei, muito bem. Aí eu pensei, poxa, que sentimento eu tenho a partir disso? O que eu estou sentindo? Aí eu percebi, putz, eu estou frustrada. Eu estou frustrada porque eu tenho uma necessidade, eu tenho uma sensação de que eu quero dar conta. E eu quero, mas principalmente eu tenho uma necessidade de cuidar bem da minha família, de passar amor, de passar cuidado para minha família. Perfeito. E eu estou sentindo que eu não estou fazendo bem isso, quando eu não consigo preparar bem uma refeição. Mas aí o que acontecia? A gente brigava nas refeições, porque eles reclamavam e eu dava uma cacetada na sequência, né? Aí, o que aconteceu na outra refeição? Aconteceu de novo, óbvio, né? Aí, só que eu, partindo da observação, entendendo o meu sentimento e a minha necessidade, eu virei para eles e fiz um pedido. E eu falei, gente, olha só, toda vez que vocês reclamam, fazem cara feia pela minha comida, eu me sinto muito frustrada, porque eu amo vocês e eu tenho uma necessidade de cuidar bem de vocês, de mostrar o meu amor. E eu não estou sentindo que vocês estão percebendo, eu não me sinto atendida nessa necessidade de amar vocês, de passar o amor para vocês, porque eu não, por conta dessa situação. Então, por favor, quando acontecer isso, me digam, façam isso de uma outra forma. Eu nem sabia fazer o pedido. Olha só que interessante, né? Mesmo a gente conhecendo a teoria, eu não sabia o que pedir. Aí a minha filha segurou meu braço, me olhou com uma carinha, sabe aquela carinha de gato do Shrek? Aquele olhazinho fofo, e me disse, mamãe, tá tudo bem, calma, tenha paciência com você.
E aceita, mamãe, aceita, porque você não é boa nisso mesmo. É Aceita, legal. mãe. E para nós, mãe, tá tudo bem. E aí o meu filho virou e me disse: mamãe, olha só, quando a gente não sabe fazer uma coisa é muito legal, porque é uma oportunidade da gente aprender coisas Perfeito. diferentes. Mãe, tá tudo bem para nós desse jeito. Eu falei, então beleza. Eu entendi qual era o meu pedido. Eu falei, gente, então legal. Então, por favor, vocês só me sinalizem, né? Me diz o que eu tenho que fazer para melhorar. Aí eles começaram, aí mudou, né? Porque aí começa, um diz, mãe, isso tem muito sal. Mãe, cebolinha funciona, cebolinha não funciona. E aí mudou a relação, daí tá começando a ficar Perfeito. gostoso. Mas, gente, não convido ninguém para almoçar aqui. Olha só, a Luciene Souza E tá... é minha vulnerabilidade, né, Fê? Sim, E aí, e eu acho por que é que eu quis legal isso que trazer você ela está para falando, isso? Eu, porque você não, eu a tive... gente não precisa se cobrar tanto, né? Uhum. Para que se cobrar tanto? Por que cobrar uma perfeição de tudo, né? E isso que você fez usando a CNV que traz a riqueza do convívio familiar e que ameniza essa tensão que a gente está vivendo. Porque quando a gente está se cobrando e a gente não percebe as nossas necessidades e as necessidades do outro, a gente cria um clima muito tenso. E esse clima tenso vai fazer com que eu fique mais estressada, que eu queira proibir, eu queira fazer, eu queira forçar a barra, porque pedir não é exigir. Né? Quando você pediu, Exato. você mostrou a sua necessidade, mas você mostrou para eles também que entende a necessidade deles também. Né? Exato. E eles Ah, e não fui, não dava para ser autor. E até então eu estava tentando ser autoritária, etc., que levaria essa questão do desamparo, né? que E levaria dos ao desamparo afetivo. desentendimentos. Exatamente. Então, por isso que eu Perfeito. quis trazer para você entender como que a CNV pode ser poderosa aí nesse nosso momento. Olha, a Você ia falar? Luciene Souza está fazendo uma pergunta. Sinto que algumas questões relevantes no mundo corporativo. São várias pessoas, cada um passando por seus momentos particulares e lidando cada um à sua maneira. As reuniões por vídeo distância, algumas percepções. Como a CNV pode nos auxiliar? Luciene, uma das coisas que eu tenho falado bastante da CNV é que a gente trabalha a CNV como um processo de conexões humanas através dessa empatia. E vale lembrar que a empatia é um processo. Eu não posso me colocar no lugar do outro, mas eu posso compreender a realidade do outro, entender como que o outro está vivendo. Então, por exemplo, dentro desse momento nas organizações, a gente fez um exercício como Fly Flow de ouvir os clientes. Então, a gente fez várias reuniões entendendo realidades diferentes em empresas diferentes. E a gente sabe que isso, por exemplo, o líder poderia fazer também com os seus liderados, porque quando você ouve as realidades, eu ouvi muitos líderes contando para mim situações assim. Ah, eu tenho uma pessoa que tinha caído a produtividade, uma líder me contou isso, e eu achei super legal. Eu tinha caído a produtividade e eu tive uma conversa com ele. E quando eu fiz essa conversa com ele, ele me contou que ele estava muito estressado, porque ele tinha gêmeos, nenês em casa, e ele morava num apartamento super pequenininho, então ele tem um perfil mais introspectivo, mais centrado, e ele estava ali trabalhando e ficava aquela barulheira, e a mulher dele trabalhando na mesma mesa ali da sala do lado dele, os nenês chorando, aquele estresse, e ele não estava conseguindo produzir. E aí, quando eu ouvi como líder e dei um apoio para ele, falei, vamos combinar então como que é a forma que você funciona melhor, e aí ele passou a entregar as 8 horas por dia, mas o que ele fez? Ele mudou o horário dele para que adaptasse a um horário em que os nenês estão ali dormindo, ou que a mulher dele pudesse ficar mais full time com os nenês, e aí ele conseguiu se concentrar e fazer as entregas. Um exemplo. Teve outros casos que eu ouvi, um outro líder que me contou que no Rio de Janeiro, essa empresa, e que tinham funcionários que viviam aqui na região de comunidades e que a internet era compartilhada. Então, não tinha como ter uma boa internet para que pudesse ter uma boa qualidade nas videoconferências e tal.
Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas pessoas e falaram, ok, vocês vão participar das videoconferências, mas quando falhar ou qualquer problema, você tira ali o som e tal, e a gente repassa para vocês, enfim. Fizeram todo um plano de inclusão para a pessoa que não tinha as mesmas condições. Isso vai em várias situações. E outras situações que a gente ouviu também foram essas situações que a gente está trazendo específicas aqui, de problemas familiares. E aí a gente criou esse programa de diálogos essenciais que a gente tem colocado em duas frentes, tanto nas escolas, né, a gente já tem apresentado isso para a gente oferecer como com parceria com as escolas para entregar para os pais isso, esse apoio, essa formação, com todos esses dados, de uma forma mais profunda, com exercícios, com práticas, com algumas situações mais específicas, e uma outra coisa dentro das organizações. Então, a gente já tem entregado em algumas organizações para que a gente, dentro de um programa de qualidade de vida, eles possam fazer este apoio para os pais que estão com problemas dentro de casa, com as relações com os filhos, e isso está prejudicando na produtividade na empresa. Então, a CNV ajuda muito, porque nesse processo de empatia, você vai entendendo as necessidades de cada um e vai estipulando, como a Franciele falou, você entendendo a necessidade do outro e entendendo também a necessidade como empresa, você vai chegando no pedido, né, numa negociação mais integrativa para todo mundo. E o que a Fê trouxe é muito, né, como essas pessoas usam a CNV para se organizar no ambiente em casa, para lidar com as questões particulares, como você está falando, né, Lu? Mas, por outro lado, também a CNV pode ser uma forma de ajudar na conversa nessas videoconferências, já que a gente perdeu, né, todo esse outro nosso radar de inputs, né, de informações. Então, utilizar a comunicação não violenta durante uma videoconferência também pode ajudar muito, né? Porque começa pela observação, né? Então, uma coisa que a gente vê muito pessoas às vezes ficam estressadas porque o outro atrasa, ou porque o outro não coloca, uma coisa que eu vi alguns dias atrás, porque a outra pessoa não coloca o vídeo, não habilita o vídeo, deixa só a foto ou fechado. E aí o que aconteceu? A outra pessoa ficou, já assim, estressou total, já não queria mais conversar com aquela pessoa. E eu estava intermediando essa conversa. E aí eu falei, vamos tentar entender o que está acontecendo, o que está te incomodando? Ah, está me incomodando porque ela não abre o tal. Na verdade, o que acontecia? Era uma necessidade que aquela pessoa se sentia desprestigiada, ela ficou triste, chateada, frustrada, ou com raiva, né? Nesse caso foi raiva. Ela sentiu raiva porque ela tinha uma necessidade de ser considerada, de ser respeitada. E no momento que a outra pessoa fez a reunião sem abrir a câmera, ela se sentiu desprestigiada. Então, na verdade, era uma necessidade dela que estava sendo desrespeitada, e ela já começou a reunião com raiva, e aí a coisa foi desandando, entendeu? Então, a CNV traz isso. Quando a pessoa consegue se olhar, observar, falou, opa, eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva, não é porque a pessoa não abriu a câmera. A pessoa tem N motivos para não abrir a câmera, certo? Inclusive por não ter sido combinado antes, de repente, né? Tem N motivos, tá tudo bem. A questão era dela. Mas aí no momento que você tem essa noção, você já abranda. Mas também, se for muito importante para você, se for uma necessidade que você quer que seja atendida, você combina. Faz o pedido, combina. Né? E aí você já sabe, para a próxima, você já fala para ela, Luciene, na próxima reunião, eu realmente sinto que eu preciso, para uma reunião melhor, que a gente consiga olhar pelo menos olho no olho. Então, na próxima reunião, eu gostaria que você, se você puder, abra a câmera. Aí a Luciene tem a oportunidade de também responder e negociar isso. E aí a coisa vai se arrumando, né? Então, é nesse sentido. E isso a gente está falando, né, de organização, serve em casa, serve na empresa.
tá? A Josiane Freitas está falando assim, bom dia. Na prática, como pais, como agimos nesses momentos em que a criança continua sem colaborar? Exemplo, pedi para o meu filho de 5 anos vestir o pijama, ele fez birra, levou horas para fazer e quando fez protestando. De que forma posso aplicar de uma ação respeitosa? Eu vou te contar uma coisa aqui, que já que a gente está falando de vulnerabilidades, né, eu vou contar um case aqui meu também. Claro, a gente está em isolamento, eu estou sem nenhum apoio de faxineira, nada, né? Então eu criei um processo, assim, uma disciplina na minha cabeça. Então eu tenho os dias que eu faço o quê? E eu acordo, por exemplo, tem a sexta-feira, eu lavo o banheiro, mas eu acordo 1 hora mais cedo do que o normal para fazer isso. Aí eu vou lá, deixo tudo limpinho, né? E imagina o seguinte, a minha necessidade, tá? Eu tenho uma necessidade grande de manter a casa impecável, de estar tudo cheiroso, tudo belezinha. E aí eu fui lá, acordei 1 hora mais cedo, deixei o banheiro limpo, tomei banho, me arrumei, estou trabalhando. E aí a galera vai acordando depois e faz aquela zona, né? E aquilo dava um estresse aqui em casa, mas dava assim, dava uma briga em casa, porque eu falava, caramba, eu limpei tudo e vocês não estão nem aí. E aí você já leva para outras coisas, né? Pô, aí você nem arruma o seu quarto, nem arrumou a sua cama. E aí, o que a Isso. criança faz? Ela faz toda esta birra que você está contando aqui, por isso que eu lembrei, né? Aí ela vai, não faz birra, e aí eu vou contar uma coisa para você. O que que acontece? Toda vez que a gente fala desse jeito, você tem que arrumar teu quarto, você tem que pôr essa roupa, você tem que deixar o banheiro limpo, você tem que. O tem que é uma coisa muito forte, porque nós não temos que nada, né? Eu brinco que todos nós temos essa criança dentro da gente birrenta, porque toda vez que alguém fala, você tem que, a gente pensa, às vezes não fala, mas a gente pensa, tenho que nada, eu faço se eu quiser. E isso é natural do ser humano, porque é o que o Marshall Rosenberg dizia, que a gente não pede, a gente exige. Né? Eu mereço isso, você tem que, você deveria fazer isso. E, na verdade, a pessoa compreende, e principalmente a criança, o adolescente, ela entende esse tem que como uma imposição. E nós não aceitamos a imposição como seres humanos. Então, aí sim que a criança faz birra, aí sim que ela fala que não. Principalmente se ela estiver nessa fase dos 7 aos 14 anos, que é uma fase que ela também quer construir o espaço dela no mundo. Ela quer dizer assim, ó, essa opinião é minha, não é dos meus pais. Então, o que é a minha sugestão, Josiane? E aí é o que aconteceu aqui. Então, quando eu percebi que eu estava nesse movimento, porque assim, a gente ensina, mas a gente também é ser humano, né? E aí caiu a ficha, falei, opa, né? É a minha necessidade, né, de estar tudo lindo, perfeito. E a necessidade deles, e aí eu observar e perceber a emoção deles. A necessidade deles é se sentir livres, com liberdade de usar o banheiro, independente de eu ter lavado ou não. Como que a gente chega no meio termo? Foi aí que eu trouxe para eles, eu fiz o pedido, né? Eu mostrei, falei, olha, gente, vamos fazer o seguinte, qualquer hora, não é quando eu lavei, qualquer hora. Quando cada um for usar o banheiro, se todo mundo tiver o cuidado de manter as coisas no lugar, usa com liberdade, mas saiu, molhou o banheiro, seca, limpo, vai ser melhor para todo mundo. Porque para mim é importante que esteja tudo muito limpo. Eu sei que para vocês é importante ter essa liberdade, mas vocês vão ter muito mais liberdade se você, cada vez que chegar num banheiro, ele tiver do jeito gostoso para você ter a sua liberdade, e não do jeito que o outro deixou. Quando a gente trouxe isso, eu trouxe isso dessa forma, ele falou, não, é verdade, mamãe, eu vou tomar mais cuidado, vou tirar as coisas. A minha filha faz aquela zona quando ela vai tomar banho e tal, mas no final ela tira, recolhe tudo e está tudo certo. Então, dentro do que você trouxe, Josiane, talvez é não exigir, mas mostrar para o teu filho, mostrar para a tua filha o que ela ganha com aquilo. Porque aí tem uma grande sacada, só atende o pedido se você vê ganho naquilo. O que, por exemplo, a criança ganha em trocar de roupa? O que, que ela ganha em manter um quarto dela limpo? Eu preciso falar dentro da linguagem da criança, dentro da realidade da criança, o que ela ganha com aquilo. Né? Então, por exemplo, meu filho também tinha preguiça de trocar de pijama, eu comecei a mostrar para ele, eu falei, olha, seus amiguinhos vão te ver na câmera de pijama, como que será que eles vão pensar sobre você? Aí ele falou assim para mim, vão achar que eu sou preguiçoso. Eu falei, isso é gostoso para você? Ele falou, não. Então,
que você acha que é melhor me trocar? Entende? Eu dou esta consciência para o outro do que ele ganha com aquilo. E você pode, né, Fê, perguntar também, porque eu achei ótimo que você trouxe, né, Josiane, de uma criança de 5 anos. Porque às vezes a gente pensa, a criança de 2, a criança de 3, a criança de 5. Ah, não, essa criança... Não, eu não vou negociar com uma criança de 5. Imagina, Sim. eu sou mãe. Eu não tenho que negociar com uma criança de 5. Ou então, ele não entende, ele é pequeno. Mas essas pessoas, elas já estão se formando como pessoas. Sabe o que é uma das coisas mais importantes para uma pessoa? Autonomia. É saber que ela tem um mínimo de ação sobre aquela possibilidade. É saber que ela é respeitada pelas suas escolhas, né? E a gente forma cidadãos autônomos quando a gente deixa eles terem escolhas e assumirem as consequências das suas escolhas, né? Então, quando a Fernanda fala isso para o filho dela, mas se ele dissesse, mamãe, para mim tudo bem eu ser visto como preguiçoso, a Fernanda ia deixar ele assumir as consequências da escolha dele, né? Então, acho que tem uma coisa na CNV que é bem legal, tá, Josiane, que deixa seu filho perceber que o seu principal objetivo nessa conversa ou nesse pedido é a conexão com ele. Não é o pedido em si, ou a exigência, como a gente faz, né? É a conexão. Então, a Érica está falando aqui, diálogo sempre é o melhor caminho. Mas Sim. o que predispõe no diálogo? Quando você vai dialogar, você tem que ter consciência. Eu estou indo dialogar porque eu quero que a outra pessoa me obedeça, que a outra pessoa atenda a minha necessidade, ou eu estou indo dialogar para realmente ter uma conexão com essa pessoa? Porque a gente constrói uma relação, gente, conversa por conversa. Cada conversa constrói a relação que você está fazendo com uma pessoa, né? Então, a pessoa, quando você vai fazer uma conversa, lembra disso. Olha, isso é mais um passo numa relação. Então, eu estou tendo uma conversa com meu filho de 5 anos sobre o pijama, porque eu quero me conectar com ele. Então, senta com ele e fala, né? E pergunta para ele o que é bacana para ele, por que ele gosta de ficar com o pijama, como é que é a sensação quando ele troca, que o pijama está limpinho, quando tem que dormir, qual que é a sensação, como é que dá para combinar para fazer com que ele tenha essa sensação gostosa também. Então, mas cumprindo com algumas coisas que são importantes para ele. E é claro, gente, agora também vamos fazer o parênteses que a gente falou lá no início. Lembrando que é lógico que dependendo de como for a situação ou o que for a situação, a gente tem sim que se impor como pais, né? A gente pode levar, conversar, mas tem situações em que a gente vai também se impor e vai muito do nosso bom senso, né? Criança não vai escolher poder ir brincar, jogar ou ir para a rua. Eu estou contando essa história porque eu já vi, tá, gente? A criança com febre querendo jogar futebol e a mamãe deixa a criança jogar futebol. Não, você está doente, você está com febre. A minha responsabilidade como mãe é te cuidar, é te fazer ficar bem. Então você vai ficar em casa, você vai perder o futebol hoje, mas semana que vem você vai para o futebol, né? Uhum. Então é realmente esse equilíbrio, mas vai na linha da conexão. Tem um comentário aqui da Danila, eu vi que tem uma pergunta do Almir também, eu só vou fazer, que tem link aqui na hora, que ela comentou que o filho dela tem 3 anos e tudo, eles fazem negociação no sentido assim, se você não fizer tal coisa, vai perder tal coisa, né? E se é correto ou não. Eu não gosto de falar se é correto ou não, porque eu não acho que tem certo ou errado, eu não sou dona da verdade. Eu vou te falar um ponto de vista. Eu também já fiz isso na vida, todo mundo já fez, então aqui ninguém está recriminando ninguém, não, viu, Danila? Porque acho que todo mundo já cometeu todas essas coisas. E a gente está aprendendo ainda, viu? A gente está aprendendo tudo junto, né? E por mais que a gente seja, eu sou especialista em CNV, eu sou humana, né? Então, e eu estava falando ontem até isso com um cliente, eu acho que quando a gente aprende alguma coisa, a grande diferença é que vem uma vozinha da consciência, então você continua fazendo essas coisas, só que aí vem uma vozinha da consciência que faz você, que a dúvida é mais benéfica do que a certeza. Você fala, não, peraí, acho que tem outro jeito de fazer, né? Será que essa foi a melhor maneira? Então, essa pergunta sempre fica vindo na cabeça da gente. Agora, dentro desse processo da pressão, da negociação, eu vou te contar uma coisa que tem a motivação, né? Motivação é quando você vê um motivo para fazer algo. E a gente fala dentro dos estudos que tem uma motivação intrínseca e é uma motivação extrínseca. Então, a criança, ela ama desenhar. Então, ela desenha porque ela tem uma motivação intrínseca, ela vê motivo para fazer aquilo. Só que quando eu chego para a criança e falo assim, se você desenhar, eu te dou um bombom,
eu estou dando uma motivação extrínseca para ela, ó, você ganha um bombom se você fizer o desenho. Vai funcionar, ela vai fazer o desenho, né? E eu vou dar o bombom. O perigo disso é que uma coisa que era prazerosa para ela, que era desenhar, ela passa a associar, a criar uma âncora em ganhar algo. Então, eu acabei de matar a intrínseco que tinha nela com a extrínseca. Então, ela só fica condicionada a fazer aquilo se ganhar algo, né? Então, pode ser perigoso nesse sentido. Então, uma das coisas que que eu normalmente oriento é que, como eu disse, não tem certo e errado. Às vezes, você tem que ter uma coisa muito rápida, essa talvez seja a forma mais rápida de você conseguir. Mas a melhor forma é criar consciência. Eu vou dar um exemplo. Meu filho de 7 anos, esses dias, estava uma zona no quarto dele, e ele começou a reclamar que estava uma zona no quarto dele. Ele estava se sentindo mal. E eu deixei de propósito, porque o que é meu automático, Fran? Eu odeio, tenho toque. Minha filha fala que eu tenho toque de limpeza e de arrumação. E aí eu vejo o negócio e começo a arrumar. E eu falei, quer saber? Vai ficar até eles se incomodarem. E deixei mesmo. E aí ele, mãe, tá uma bagunça. Tá aí, mãe. Tá aqui. E ele com 7 anos estressado. Aí eu sentei e falei, agora é aproveitar, né? Ele, vem cá, Nicolas, tá ruim pra você lá? Tá. Ah, por isso que a mamãe vive arrumando, né? Mas você entendeu agora por que a mamãe fala que é tão importante guardar as coisas, que é tão importante? Porque faz mal, não é? Ai, mãe, tá muito ruim, tá muito ruim. Mãe, me ajuda, é muita coisa, tá muito ruim. Falei, mamãe vai te ajudar, mas eu vou te ensinar uma forma de você não deixar chegar nesse ponto. Aí, você vê que agora ele tem uma motivação interna, né? Então, começa a ficar bagunçado ali os brinquedos, ele já vai lá e arruma. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai fazer mal para ele. É um Exato. processo que leva mais tempo, mas ele tem mais sustentabilidade, né? E o perigo da motivação externa é o que eu falei, ela pode matar a intrínseca, né? Essa coisa mais E natural. é muito legal esse exemplo, né? Porque não tem certo e errado e não tem uma mesma fórmula o tempo todo, tá, Danila? Isso que é legal, né? Então, uma coisa que funciona numa situação não funciona na outra, o que funciona com um filho não funciona com o outro. E isso é ser inteligente. Não tem só um jeito de usar. A CNV funciona sempre? Não. Né? Outra forma de diálogo, outra técnica funciona sempre? Não. Você vai ter que usar, às vezes, um castigo, né, entre aspas, ou tirar alguma coisa, ou dar uma noção de consequência negativa para o seu filho. Às vezes você vai sim, dependendo do que for, e ainda mais uma criança tão pequena, né? Às vezes eles não têm consciência. O que a Fernanda está fazendo com o filho dela é ajudar ele a tomar consciência, é ajudar ele a se observar. Olha que coisa linda, né? Então, se você achar situações em que você pode fazer o seu filho tomar consciência do que ele está fazendo, do que ele está sentindo e quais são as consequências com a ação que ele tomar, maravilha. Vai ter Maravilhoso. situações que você não vai ter tempo ou são mais sérias, que você não vai poder deixar tudo isso rolar de uma forma um pouco mais natural, vai. E aí sim você vai ter que usar essa técnica de se você não fizer isso, você vai perder aquilo. Você às vezes precisa fazer e falar, né? E aí, só que daí você pode o quê? Conversar com ele e dizer sobre a sua intenção também. Exatamente. Olha, eu estou fazendo isso por quê? Eu sou sua mãe, sou responsável pela sua segurança. Então, se você fizer isso, você vai perder aquilo, por quê? Porque isso é politicamente incorreto, enfim, seja o que for, e eu estou te ensinando que não é possível, e existem consequências para o que a gente faz. E a sua consequência nesse caso vai ser essa, tá? Então, uma criança tão pequena, às vezes você tem que criar situações de causa-consequência para ela entender também que se você sair na rua aí, brigar com alguém na rua, bater no carro de outro, roubar alguém, vai ter consequências, né? Então, a criança precisa aprender desde muito cedo que o que ela faz tem consequências. Você sabe que o nosso tempo já estourou, mas a gente tem muita coisa para falar nesse assunto. Eu queria falar só uma outra coisa. Eu sei que não tem tanto a ver com o que a gente está falando, mas que a gente já estourou o tempo, mas é um do ponto que eu queria só levantar que é importante também, que é o bullying, né? Como lidar com o bullying. Muitas crianças passam por bullying, e muitos pais me passam isso. Falam, como que a gente lida com isso? A comunicação não violenta, a gente aprende uma coisa muito importante, que é que nem nada, nem ninguém tem o poder de te ofender.
né? Eu sofri bullying, mas na minha época não se chamava bullying, era zoeira. E eu... E aí eu lembro que quando eu era criança, as crianças falavam, nariguda, tá, porque eu tenho um nariz, né, grande e tal. E aquilo era sofrimento muito grande para mim. Hoje, adulta, entendendo de CNV, eu compreendi, por exemplo, né, que por que aquilo me ofendia? Porque eu não aceitava como eu era. Né? Então, isso serve não só para características físicas, mas também comportamentais. Porque aquilo que me ofende é, de alguma forma, algo que me incomoda. Então, eu valido aquilo, por isso que me ofende. Hoje, eu brinco, né, que se eu fosse a criança de antes, eu falaria assim, e que bom, né? Fico feliz que você enxerga, porque é uma característica minha. Então, por que eu estou comentando isso? Porque isso é uma coisa que eu tenho praticado, por exemplo, com meus filhos, e é uma das coisas que eu tenho ensinado nas escolas também. Aquilo que te ofende é porque você valida, e não tem força quando não te ofende. Então, aquela criança que... Aí aqui seria muito mais complexo que isso, é que pena que o nosso tempo está esgotado, mas assim, tem a criança que comete o bullying, né? Então, a criança que comete o bullying, ela tem uma necessidade não atendida de ser popular, de ter uma atenção, e ela usa essa agressão como uma forma de... Então, tem um tratamento e tem uma forma que a gente ensina como lidar com essa criança que comete o bullying. Não adianta falar para ela não faça, porque aí vem aquela birra pessoal fazer e pronto, né? Então tem todo um trato para se lidar com aquela que comete, e a que recebe o bullying, ela pode se fortalecer. Isso serve para qualquer criança, tá, gente? Então, vou dar um exemplo. Meu filho estava com sobrepeso, está ainda com sobrepeso, e teve uma época que eu percebi, nesses eventos da escola, as crianças chamando ele de gordo, gordinho. E aí eu fiquei prestando atenção, falei, deixa eu ver como ele vai reagir. E aí eu falei assim, Nicolas, eu vi que estão chamando de você de gordinho e tal, como que é para você isso? Ele falou, eu sou mesmo, né, mãe? E foi tão engraçada a reação dele, Franciele, porque ele fez assim, eu sou mesmo, eu sou guloso, olha minha barriga, a barriga, sabe, da gordurinha dele. Eu dei uma, eu dei uma gargalhada com aquilo, e eu me despreocupei, que eu falei, ensinei certo, porque eu sei que isso não vai dar. E de fato não pegou, agora chamam ele de Nicão, porque ele é alto, gordinho, e não que... E aí, veja, tem 2 pontos, né? Eu ensinei para ele que é importante ele se reeducar na alimentação, fazer exercício, por uma questão de saúde. Mas ele aprendeu a se aceitar como é, e que emagrecer não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, é outra coisa, tá? Mas ele se aceitou como ele era, então aquilo não teve força. É isso que eu falo que a CNV ensina muito. Então, se eu não aceito a ofensa, que não tem força, os outros acham... Ele foi tão engraçado na reação dele que os outros acham aquilo fofo. Então, não tem nem como zoar ele, não tem como cometer o bullying nele. Então, isso é uma das coisas que eu queria trazer. Eu sei que nosso tempo esgotou, não dá para explorar tanto quanto eu queria, eu vou deixar a Fran falar um pouquinho sobre isso, mas é um dos pontos que a gente também traz nos diálogos essenciais, como é que a gente fortalece emocionalmente essas crianças, esses adolescentes, para que eles não estejam tão expostos ao bullying, e aqueles que cometem, como que eu lido com eles também. Isso é também um dos pontos que a gente trabalha e que a gente cuida para ensinar como lidar com isso. Quer falar um pouquinho sobre isso? É isso aí. Então, Fê, eu acho que mais uma vez a gente cai na questão de observação e autoaceitação, né? E entender quem a gente quer que ser e permitir que os nossos filhos também façam essas suas escolhas, né? Porque tem muito uma questão de projeção, né, na questão dos filhos. E a gente vive uma sociedade tão exigente. Todo mundo tem que ser perfeito, maravilhoso, as crianças... Eu lembro quando teve uma mudança no currículo escolar, quando meu filho estava do prézinho para a primeira série. Os pais correram tudo para mudar de escola ou fazer as coisas para garantir que a criança fosse para a segunda série e não voltasse de novo à primeira série. E eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Porque depois chega lá com os 16, 17, eles saem para fazer o vestibular, não sabem nem o que querem fazer da vida, não conseguem nem escolher um curso. Então, uma corrida pela perfeição e para que as crianças já falem inglês aos 10, e olha, me incluo nessa, meu filho já com 14 fala fluente, né? E eu não.
Então, a gente acaba, às vezes, fazendo umas loucuras com os nossos filhos, projetando. Quero que seja perfeito, e a gente quero que seja compara possível. também, né, Fran? E a gente O também. fulano já andou com 1 ano, o outro já O outro plantou uma madeira não. com tal. Cuidado com isso, cada um tem seu tempo. Né? Então, o que eu queria só, acho que para a gente finalizar, Fê, é um convite para a gente aproveitar esse período para entender. Está diferente, sim, e a gente está naturalmente mais estressado, é uma questão biológica. Como disse a minha filha, aceita que dói menos. Aceita Você que dói está menos. estressado. Então, assim, entenda que você já está tratando as coisas num nível de consciência e de estresse diferente. Então, reforça teu nível de consciência, de olhar para si mesmo, de olhar para a sua família, de diminuir as exigências. E aí tem uma coisa que a Brené Brown fala, que eu acho que é lindo, né, tratando de vulnerabilidade, que é tenha coragem de ser imperfeito. Né? Vamos ter um pouquinho de coragem de ser imperfeito, tem que ser corajoso pra caramba para assumir a sua vulnerabilidade. E trate das conversas, das negociações, das técnicas aí com as suas pessoas queridas, seja na família, né, que a gente está convivendo intensamente, ou no online, muito mais do ponto de vista da conexão, de tentar se conectar, de se entender e de entender o outro, do que de conseguir ganhar coisas ou conquistar passos, né? Exatamente. E aí, acho que a gente não usou, a gente falou tudo isso é um pouco, é empatia sem a gente ter falado a palavra empatia, né? Que tava lá. A gente até falou quando respondeu uma pergunta, mas é que é tanta coisa sobre esse assunto, gente. Isso é um projeto, só para vocês saberem, é um projeto da Flyflow. A Franciele é nossa parceira que está trabalhando com esse projeto com a gente, assim, eu estou super feliz de ter a Franciele com a gente aqui, e que a gente tem trabalhado com esse ponto específico de como lidar, como a gente deu aqui pinceladas, né? Então a gente tem a antroposofia, a psicologia positiva, a neurociências e a comunicação não violenta como base para lidar entre pais e filhos em todos esses sistemas complexos, né? Para a gente fechar, a gente estourou o tempo, porque o tempo é gostoso, o pessoal gosta, a gente quer mais. Eu só não queria deixar de responder aqui para o Almir. O Almir comentou que em uma situação em que o filho dele já está com 28 anos, mas que ele tinha 7 anos, ele fez aquela birra, aquela coisa toda, e aí que não queria pôr o tênis. E aí o que ele fez? A solução que ele encontrou foi, pegou 2 tênis e falou, qual dos 2 você quer pôr? Tipo, é isso, você não tem a escolha de não pôr. E eu acho que ele coloca aqui nos outros comentários que ele usou essa tática, essa estratégia com várias coisas, com roupa, com tudo isso. E é legal isso que você está comentando, Amir, porque o cérebro humano funciona assim. Se você tem muitas opções na vida, você, às vezes, paralise, falar, não sei o que eu quero, então não quero nada, né? E aí o que você fez foi limitar um pouco ali. Tá bom, você não quer pôr, deixa eu te falar, a realidade é que nesse momento é importante pôr. Então eu vou te dar 2 opções, ó, escolhe. Né? E isso, inclusive, é uma estratégia que o Steve Jobs falava quando ele era vivo, de vendas, porque se você tem muitos produtos, a pessoa se confunde e acaba entrando nesse paradoxo interno. E quando você tem essas 2 opções, e quando a criança faz um pouco dessa birra, isso é uma boa estratégia, né? Na verdade, ela está achando, às vezes a criança tem a sensação de que ela pode tudo e que, então, já que eu posso tudo, então eu não quero nada. Não, é o seguinte, você pode escolher, você tem autonomia, mas eu vou te dar uma limitação, ó. Qual desses 3? Né? Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, Fê. Sim, a quero falar. pediatra das minhas crianças me deu essa sugestão quando eu estava nessa dúvida de como tratar, um pouco parecido com a Danila, nos 3 anos, de que técnicas que eu uso, dou autonomia ou dou limite, né? E aí eu usei isso com meu filho mais velho e funcionava super bem. Eu dava 3 opções e ele escolhia. Aí veio a minha filha mais nova. Eu fiz a mesma coisa. Ó, você tem essas 3 opções, qual você quer? Ela falou, nenhuma, e abriu o guarda-roupa. E aí eu falei... Ou seja, não são todos iguais. Aí eu cheguei para ela e falei, muito bem, então deixa eu te explicar uma coisa. Né? Nós temos um dress code, né? Nós temos uma forma de se vestir para esse clima e para essa ocasião. O que você prefere? Que eu te dê opções e você escolha a opção? Ou você escolhe, mas eu tenho o poder de veto? Eu te digo quais são as opções que você pode ou não. Gostei dessa também. E ela escolheu a segunda opção. E assim adorei. Aí, fica uma dica nova, gente. Adorei essa dica, Fran.
Fran, tá uma delícia falar com você. Gratidão, Dá Fê. vontade de continuar, mas a gente super estourou. Quer falar uma mensagem final para o pessoal? Acho que eu falei já, Fê. Quero agradecer a todos, porque vida é tempo, né? Então, esse tempo que vocês tiveram com a gente é um pouquinho da vida de vocês. E com tanto conteúdo que tem na web hoje, vocês terem escolhido ouvir um pouco do nosso conteúdo e de compartilhar com a gente as suas experiências, para a gente é inestimável. Então, gratidão. Estamos aí nas redes também, além da parceria com a FlyFlow, né? Na Senses Desenvolvimento Humano. Sei que a minha parceira Érica deve estar aí pela live também. Então, são parcerias de vida aí que funcionam muito bem. Contem com a gente, é só conectar com a gente nas redes, a gente continua o papo. Se quiserem saber mais de diálogos essenciais, nos procurem. Eu vou escrever aqui nossos contatos, né? Então, eu vou deixar aqui. Aqui está nosso site. Inova Flyflow é o Instagram da Flyflow e o meu. Se você quiser pôr o seu também, Fran, esse é o meu pessoal. E, gente, para fechar, já que a gente deu o nome de diálogos essenciais, eu quero dizer para vocês a etimologia da palavra diálogo, né? Dial é divino, e logos é uma palavra. Então, diálogo é uma palavra divina. Quando a gente falou diálogos essenciais, é a gente criar esse espaço sagrado com o que é mais essencial na vida, que são as nossas relações entre pais e filhos. Então, a gente tem esse projeto com muito amor, com muito carinho. A gente tem feito tem feito uma imersão neste projeto com toda a nossa paixão, né, Franciele? Então, a gente fica muito à disposição para falar com vocês naquilo que vocês quiserem, nas dúvidas que vocês tiverem. A Rosana está falando aqui como que fica os maridos na pandemia. A gente pode falar disso também. A gente pode fazer uma live só para falar sobre a relação de marido e mulher. Isso mesmo. E eu acho que é isso mesmo. E aí, Rosana, só para não te deixar sem respostas, eu acho que ela é uma querida, Rô. Eu estou feliz que você está aqui. E ela é dentista dos meus filhos, ó! Dentista dos seus filhos? Olha, é uma querida que se tornou minha amiga. Olha, e ela se tornou minha amiga porque as nossas filhas são amigas, né? Isso que é legal. E a gente se tornou amiga também. E isso que é legal nas relações, né? A gente amplia muito. E isso que eu estou falando aqui, esse projeto, Rosana, que a gente fala dos diálogos essenciais, acaba envolvendo marido e mulher, porque quando a gente lida com os filhos, a gente precisa ter uma congruência de pensamento entre pai e mãe. Então, é muito importante também ter empatia das necessidades do que o pai está precisando, do que a mãe está precisando, para que quando a gente estabeleça as negociações com os filhos, tenha esta congruência, porque uma das coisas que acontecem dentro dessa dinâmica é que os filhos, às vezes, procuram a mãe e aí vê que não procura o pai, vê que não conseguiram, aí vai com a mãe que é mais boazinha, ou vice-versa. E isso é muito confuso, ao contrário, no teu caso é o contrário. É o que eu falei que no meu caso é boazinha, né? Aí, às vezes os filhos fazem isso, e eles, não importa se é o pai ou é a mãe que é o bonzinho, o outro não. É muito ruim, porque o filho começa a encontrar desde pequeno esses subterfúgios para não ter um limite. Então, é muito importante que o pai e a mãe tenham uma conversa, tenham uma empatia, tenham uma congruência antes para passar para os filhos. Então, é muito pertinente a sua pergunta, e isso está, sim, dentro do nosso projeto, porque a gente precisa, antes de levar para os filhos, conseguir esse entendimento entre pai e mãe. E a gente sabe que é difícil, principalmente nesse momento de isolamento, e que são necessidades diferentes, são pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, e às vezes os filhos ficam confusos com isso. Então, acho que é bem importante esse processo da empatia, do observar, entender emoções, entender necessidades e dos pedidos com negociações. Mas é isso, obrigada, Rô. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Franciele. Obrigada pelo convite, Fer. Uma honra.